Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:02 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br e ligue para a gente, participe pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Linhas abertas para você fazer perguntas para os nossos convidados. Hoje, como em toda sexta-feira, como de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a AFAM, e a Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, a CRPM. Eu apresento os nossos convidados a partir de agora, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, o Tenente Coronel José Alexander de Albuquerque Freixo, é o Tenente Freixo, comandante do 5º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o 5º BAEP. Seja bem-vindo, Tenente. Muito obrigado, Mauro. Uma boa tarde a todos os ouvintes, aos telespectadores. É uma satisfação grande poder passar um pouquinho aqui do que é um BAEP, em específico do 5º BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer é todo nosso, Tenente. Também conosco aqui à minha esquerda, o capitão Cristiano Aparecido Sousa, oficial de operações também do 5º BAEP. Capitão Sousa, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Uma grande satisfação estar aqui. Grande abraço a todos os ouvintes e telespectadores. Aqui agora à direita, o 3º Sargento J. Stephanie, o Sargento Stephanie do Canil, do 5º BAEP. Seja bem-vindo, Sargento. Mauro, boa tarde. Agradeço a sua atenção em nome de todo o efetivo do Canil. Um bom dia, uma boa tarde para os senhores. E fechando a nossa mesa, o 3º Sargento Matias de Almeida Jacinto, também do 5º BAEP, o Sargento Matias. Muito obrigado, boa tarde a todos, agradeço o convite, um prazer estar com vocês aqui hoje. A honra é toda nossa e o agradecimento da equipe do programa Gente que Fala pela presença de vocês. Vamos então falar sobre o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, que é a junção das forças táticas com uma nova diretriz e doutrina. São policiais especializados no combate ao crime organizado, apoio ao policiamento de área e ações especiais em repressão ao crime, sempre priorizando o atendimento de ocorrências de grande vulto. Tenente Freixo, eu destaquei aqui nova diretriz e doutrina. O que é que tem de diferente do BAEP em relação ao efetivo total da Polícia Militar de São Paulo? Bom, os BAEPs, inicialmente, foram criados para poder oferecer um apoio com um grau de treinamento, de especificidade, com equipamentos para determinados comandos de policiamento de área. Nós tivemos, o caso específico de alguns BAEPs, que foi do 5º BAEP, o nascimento através da junção de forças táticas, dos efetivos de força tática, para a composição desses BAEPs no início. Mas hoje, o BAEP já tem uma identidade, já esse ano a Polícia Militar inaugurou mais 4 BAEPs e já buscou, dentro da sua diretriz e da sua doutrina, que nós temos várias normas que regulam os BAEPs, já uma identidade específica para essa unidade, onde determinam quais são as missões, quais são os requisitos para um policial fazer parte do BAEP, equipamentos, uma série de aspectos doutrinários para essa unidade. Então, BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Capitão Sousa, o que é uma ação especial? Que é justamente onde vocês atuam. Então, as ações especiais de polícia, dentro dessa nova modalidade aí de policiamento, ela abrange situações de risco maior, né? Então, o BAEP está preparado de uma forma um pouquinho mais propícia, com viaturas diferenciadas, esse treinamento diferenciado dos policiais, os policiais são mais especializados, equipamento e, ao mesmo tempo,
atuando na área respectiva. Então, a gente planeja as operações de acordo com os índices criminais e a gente consegue atuar estando no local, né, para ocorrências de maior gravidade. Então, por exemplo, estouros a caixa eletrônico, roubos a banco, combate ao tráfico, né, e operações específicas também, conforme são identificadas aí. A gente também atua um pouquinho, numa primeira instância, com relação ao controle de distúrbios civis, né. Então, por exemplo, as ações aí contra os bailes funks, que na região de Osasco são um problema grande aí, que a gente tem conseguido atuar de uma forma sistemática e até com uma certa eficiência. Também a gente atua em situações planejadas, como reintegrações de posse, né, situações de roubo à carga também, né, e hoje em dia a nossa tônica maior é o combate ao tráfico de drogas. Vocês estão em Osasco, são 9 BAEPs hoje, são 9 batalhões, mas não atuam só em Osasco, tem todo um entorno ali bastante grande, né, da região metropolitana de São Paulo que vocês abrangem. Então, o 5º BAEP, ele atua na área do CPA M8, que abrange 15 municípios, né, os principais aí, Osasco, Carapicuíba e Barueri, né. Só lembrando, né, Mauro, a sede do 5º BAEP, ele fica no município de Barueri, né, a nossa área de atuação, né, como o Sousa falou, é a área toda do CPA M8, que envolvem 15 municípios, uma área muito extensa, uma população de quase 3 milhões de habitantes, né, mas a sede fica no município de Barueri. E independente dessa subordinação ao CPA M8, o 5º BAEP já foi convocado e já solicitaram um apoio em outras operações fora da área, né, então a operação no ABC Paulista, em outras operações fora da área, de acordo com a necessidade do comando da Polícia Militar. 3 milhões de habitantes, uma área bastante populosa e bastante diferenciada também, porque você tem áreas periféricas e você tem, por exemplo, o núcleo nobre de Barueri, que é a região de Alphaville, né? Sim, tem área com uma grande concentração de população, como Osasco, Carapicuíba. Tem Barueri com aquela característica de uma área nobre, de Alphaville, mas também rural, tem, né, uma área um pouco mais crítica. E nós temos Itapecerica da Serra, Embu das Artes, quer dizer que também conciliam características rurais, né? Então é uma área bem complexa. Terceiro Sargento Stephanie, você é do Canil. Exatamente. Como é que é o trabalho do Canil para o BAEP? Olha, o trabalho com cães, especialmente do Canil, do 5º BAEP, é um trabalho bastante valoroso, ao meu ponto de vista, porque além das funções elencadas pelos senhores comandantes, o trabalho do Canil está totalmente agregado às equipes de ações especiais, ou seja, todas as ações que são envolvidas, o efetivo operacional, o Canil sempre está presente. O seu trabalho especificamente dentro do Canil qual é? Hoje eu desempenho uma função de comandante de equipes, onde, além da rotina operacional, eu faço parte da verificação e atuação do adestramento dos cães. Para entrar no BAEP existem alguns requisitos. Exatamente. Agora, no seu caso especificamente, você já trabalhava com cães antes de entrar no BAEP, no normal da corporação da PM, e o que você precisou de requisito para lidar com cães aí no caso? Eu atuo com cães desde 97, mas especialmente na Polícia Militar eu comecei em 2002. Eu era de outro canil, setorial de Sorocaba, 7º Batalhão, e recentemente, em 2018, eu passei a integrar a equipe do 5º BAEP. Sim. Agora, Sargento Matias, quanto tempo no BAEP? Estou desde o início, 2016, quando centralizou as Forças Táticas, 2008, e no decreto que surgiu o BAEP em 2017, junho de 2017. E você servia onde na Polícia Militar? Força Tática do 33º Batalhão, que era sediado em Carapicuíba. É sediado em Carapicuíba. Aí surgiu o interesse para ir para o BAEP e servir no BAEP. Isto. Aí quando houve a intenção de formar o 5º BAEP, reuniu as Forças Táticas e centralizamos no batalhão. Até o decreto que formalizou todo o BAEP. Essa vontade de servir no BAEP, porque é um trabalho diferente, para ações especiais, sim, como a gente já destacou aqui no início. As oportunidades de se especializar lá também, né? A gente busca os conhecimentos técnicos fora dos cursos que a PM, que a própria polícia, ela dispõe, e trazemos o conhecimento para
pro efetivo do nosso batalhão. Você está ligado ao RH, o Recursos Humanos? Isso, Recursos Humanos. Então, aí, um certo momento que teve muitos policiais que chegaram novos no nosso batalhão, então eu fui convidado para fazer parte dos Recursos Humanos, que é o primeiro contato que o policial tem, na verdade, é comigo lá na sessão. O policial que tem interesse de servir no 5º BAEP, ele faz um contato na minha sessão, passa por uma certa entrevista, eu repasso para o comandante de operações e a gente vai fazendo todo um acompanhamento, se ele tem comportamento, se ele tem postura para servir no BAEP. Ou seja, você é a porta de entrada no BAEP para aqueles que querem servir dentro desse batalhão de ações especiais. Todos que têm interesse de servir no BAEP, ele tem que fazer um contato, tem que se apresentar lá na sessão para a gente fazer uma certa entrevista com ele. Ele preenche uma ficha e verificar se ele atinge todos os requisitos. Hoje, esses 9 BAEPs existentes, eles estão preenchendo vagas, estão trazendo policiais, ou seja, você está justamente nessa porta de entrada para receber essas pessoas, ou no momento essa composição está parada, tem momentos certos para acontecer? Não, ela é do interesse do policial, né? Assim, a gente não tem um calendário. O policial, o ano inteiro, quem tiver interesse, ele pode comparecer na sessão e fazer a ficha e se dispor da unidade. Sim. Eu fiz essa pergunta porque quando um policial se propõe a servir ao BAEP, ele abre uma porta lá atrás, porque ele muda de batalhão, né? Ele muda de posição, na verdade. A Polícia Militar ela tem uma política de recursos humanos, né, justamente para prover todas as unidades, né, do efetivo necessário para o atendimento à população. Então, é claro que quando há a possibilidade ou a liberação de um policial para o BAEP, normalmente já existe uma compensação para essas outras unidades que estão cedendo o efetivo. Com a formatura de cursos de formação de soldados ou formação de sargentos, acaba também abrindo uma oportunidade maior de completamento desses efetivos. E só para complementar, né, cada BAEP fica responsável pela seleção do seu respectivo efetivo, no seu comando. Então não existe uma centralização de todos os BAEPs para uma seleção. Existe uma diretriz, uma norma que traz esses requisitos, e aí cada unidade fica responsável pela sua seleção. Dentre esses requisitos, né, como já havia falado, tem uma experiência mínima de cada, para o cabo soldado, no mínimo 3 anos de serviço operacional, para o sargento ou subtenente, no mínimo 5 anos de experiência. Para os tenentes e capitães, ele tem que ter pelo menos cursos na área de força tática, gerenciamento de crises ou controle de subcivis. Então, são já requisitos básicos. Mas a partir do momento que são transferidos ou movimentados para o BAEP, eles realizam um treinamento de nivelamento operacional, que é uma base de um estágio onde vai adaptar aos procedimentos específicos que são desenvolvidos no BAEP. Então, ainda passa por uma segunda peneira. No BAEP você vai encontrar profissionais da Polícia Militar, de todas as patentes, desde o soldado até coronel. Sim, o BAEP é um batalhão, né? Então a estrutura da Polícia Militar, um batalhão é comandado por um tenente-coronel, que no caso hoje é a minha função, né, de tenente-coronel. Temos um major subcomandante, os capitães são comandantes de companhia e o oficial de operações, os pelotões são comandados por tenentes, e as equipes são comandadas por sargentos ou subtenentes. Então, também é uma característica muito interessante dos BAEPs, que a menor fração de efetivo que se desloca para uma operação é um pelotão. Então, todas as operações do BAEP são comandadas por um oficial na rua. E todas as equipes, ou seja, cada viatura, também o mínimo é um sargento ou um subtenente. Então, a composição de uma viatura do BAEP são com 4 policiais, sempre, no mínimo, haverá um sargento comandando essa equipe do BAEP. Capitão Sousa, a gente vai ver na rua o policial que serve o BAEP, da mesma maneira que a gente vê o policial que faz a ronda nas viaturas, porém com uma viatura específica, com uma identidade própria, com equipamentos próprios. Exatamente. Só que, na verdade, o BAEP também tem um momento de treinamento diário. Então, a gente, através da seção de operações e o gabinete de treinamentos, conhecido como GT para nós lá,
A gente tem treinamentos mensais, né, já estabelecidos conforme a necessidade operacional do batalhão, e a gente normalmente fica em torno de 4 horas nesse treinamento. Então, todo dia o policial participa de educação física, técnicas de defesa pessoal, treinamento de abordagem, ou qualquer treinamento que seja específico ali conforme o plano de treinamento. Aí, depois desse horário, que na maioria das vezes é respeitado, a gente sai no patrulhamento diário, com os policiais aí também fazendo atendimento de ocorrências, né? As ocorrências convencionais não são pagas via Copom, né? Então, por exemplo, uma briga de marido e mulher, normalmente, inicialmente, ela acaba não sendo paga diretamente para a equipe de BAEP. Entretanto, a viatura de BAEP estando próxima, a gente acaba encostando também para dar um apoio. E se ela não estiver próxima do local e essa ocorrência se tornar mais grave, de repente o cara lá começa, de repente, tomar a mulher ali como refém, no caso, né? Ela acaba se tornando de maior gravidade, aí o pessoal tendo BAEP na área, ela acaba chamando. No momento do treinamento, que os policiais já estão de serviço, se tiver uma ocorrência de gravidade, o treinamento acaba sendo interrompido, os policiais já saem também imediatamente. E se caso tiver uma operação já programada, determinados horários, o policial deixa de fazer o treinamento, né, que acaba sendo não tão corriqueiro, mas já sai direto para o patrulhamento também, conforme a demanda operacional. Então, a nossa ênfase é o atendimento operacional. Entretanto, no momento que tiver uma certa tranquilidade, a gente também respeita o tempo de treinamento, que acaba sendo o diferencial, né? A gente pensa, de um modo geral, o telespectador pode até pensar que, não, está treinando nessas 4 horas, e na verdade é aquela história de afiar o machado, né? Você está treinando e já sai com o espírito, com o policial bem mais treinado, bem mais, até assim, psicologicamente já preparado para atender de uma forma mais eficiente a população, né? Então, assim, nossa ênfase também são respeitar os 3 momentos, que é dar treinamento para outras tropas também, né? Fazer o treinamento para a nossa tropa e operar. Então, a gente respeita como uma tropa especial aí, é uma filosofia mundial, né, que para ser considerado uma tropa especial tem que respeitar esses 3 momentos. Agora, então, o BAEP está na rua fazendo a ronda e uma ocorrência, o BAEP vai lá e dá o apoio. Agora, quais são os critérios para se pedir o apoio do BAEP numa ocorrência mais grave? O que é uma ocorrência mais grave para vocês? Porque tem as outras situações de rota, e que a polícia vai intervir conforme a necessidade, conforme a ocorrência. Então, o que acontece? O Copom já tem um treinamento próprio para identificar essas ocorrências, mas de um modo geral seriam as ocorrências que a viatura convencional da área, né, do patrulhamento de área, não poderia atender. Aquela viatura com 2 policiais, né, a força tática hoje, ela atua nos batalhões, entretanto, ela também está com efetivo reduzido, né, então, assim, seria o efetivo mínimo para conseguir atender. E, às vezes, a força tática não atua nas 24 horas do turno de serviço. Então, quando tiver o BAEP na área, o policiamento da área não conseguir suprir aquela ocorrência, a gente está à disposição. Então, uma briga, um exemplo bem clássico aí, um indivíduo fez um furto em determinado local e, de repente, ele se homizia dentro de um estabelecimento comercial. Ficaria difícil para o policial da área fazer a entrada nesse local. Então, o BAEP estando próximo, ele, né, estando próximo ou ouvindo a rede, o Copom aciona, que é a nossa central de despacho, ele aciona, o BAEP vai fazer toda a operação, de repente cercar o quarteirão inteiro, se for o caso, né? Então o BAEP estaria preparado, então, para ter esse atendimento um pouquinho mais, de ocorrências mais graves, né? Sargento Stephanie, o dia a dia com os cães, em que momentos os cães são empregados para fazer o trabalho deles? Procura de drogas, uma tragédia com pessoas desaparecidas e que precisa do farejamento, como é que funciona isso? Mauro, comumente os cães são treinados da seguinte forma. O que é importante deixar bem transparente é que o treinar cão é tanto uma ferramenta positiva quanto a escolha desse cão. Até mesmo as formas que esse cão será incorporado na Polícia Militar, existe todo um trajeto a ser seguido, né? Um cão que tem um temperamento ideal, certo? Um comportamento adequado para as funções, e ele entra numa carga provisória quando filhote. Essa carga provisória, ela se estende até 18 meses de vida do animal. Sendo assim, ele aprovado pela equipe sonotécnica, que compõe 3 pessoas com o treinamento para essa seleção, ele vai ser colocado em carga definitiva.
Nesse tempo, nesses 18 meses, o cão será treinado de forma constante. Esse treinamento, ele envolve a parte de obediência básica, avançada e ornamental, envolve o trabalho de faro de drogas e busca de pessoas, e também o trabalho de proteção, que é uma questão também muito importante, onde você tem um cão que tenha um ímpeto, uma capacidade para desenvolver um bom trabalho de guarda, caça e defesa, é um cão apto também para ter uma boa habilidade para o faro, entendeu? E esse cão, com 18 meses, ele propriamente já estará pronto para as funções. Para que ele passe da função de carga temporária para o provisório, para que ele seja colocado em carga, porque nossos cães ele tem um número de patrimônio. Eles são cães selecionados e para isso existe essa exatidão desse semovente. Aí ele passa por uma comissão no Canil Central, onde vai avaliar a capacidade do cão, se condiz ou não com a realidade do cão de polícia. Esse trabalho tem a ver com o canil da PM lá na Zona Norte, lá no Tremembé? As coisas são ligadas? Sim, elas são ligadas da seguinte forma: todo policial militar que deseja trabalhar em canil, seja no central ou em canis setoriais, para que isso ocorra, a unidade que se almeja trabalhar é necessário que tenha um canil setorial para recebê-lo. No entanto, o comandante dessa unidade enviará o policial militar para que faça um curso de sinotecnia no canil central para que o torne habilitado para trabalhar com cães. Mauro, só para complementar, né, o canil central ele é a base doutrinária do trabalho dos canis setoriais. Então, toda a parte de formação nos cursos de faro, cursos de sinotecnia, o canil central que é a base doutrinária para essa atividade. Então, todos os nossos policiais militares que trabalham hoje no nosso canil setorial fizeram esse curso ou tiveram a formação no canil central e mantém uma relação direta, doutrinária, na parte específica do canil com o canil central. Sargento Matias, queria que você falasse um pouquinho das ações, o que você já enfrentou dentro do BAEP, de uma ocorrência de maior vulto, o que te marcou mais até aqui? Eu tive uma ocorrência da minha carreira que marcou mais, foi uma ocorrência que eu tive na Raposo Tavares. A gente não teve nenhum confronto, mas só do fato de a gente ter libertado ileso 17 reféns, isso aí foi o mais marcante para mim. Você vê a satisfação dos reféns da gente chegando lá. Então isso aí foi mais marcante para mim. Como é que foi essa ocorrência? Você se lembra? Eu lembro, foi pago só via a nossa central de comunicações, que havia indivíduos dentro da empresa tomando de roubo as mercadorias. Como nós chegamos, pedimos o apoio à rede rádio, chegou as demais equipes, os indivíduos fugiram. Aí nós recuperamos a carga que eles estavam tentando roubar e conseguimos libertar ilesos 17 reféns. Isso aí foi satisfação de ver o ser humano ali livre, né? E a satisfação deles ver a gente ali presente. Isso aí eu acho que foi o mais marcante para mim. E o que você imagina daqui para frente no BAEP, em termos de expectativa profissional mesmo? Profissional, eu trabalhando nessa seção de recursos humanos, eu vi que há várias portas que a gente pode abrir, né? E só depende da gente. Eu vejo, depende de cada um. Então, trabalhando diretamente com os oficiais lá também, até os auxiliares lá na seção, eles me incentivaram bastante até prestar o concurso para a Academia do Barro Branco e buscar mais conhecimentos e, de uma certa forma, até a oportunidade de voltar para a unidade oficial. Sim. Você considera que, de alguma maneira, o policial que serve o BAEP, ele é mais corajoso, ele é mais ousado, ele tem uma característica diferenciada nesse sentido em relação aos demais? Ele tem que ter, porque quando o policial ele se apresenta no BAEP, ele se dispõe de passar por todo um treinamento, infelizmente ele tem que abrir mão um pouco da parte de lazer dele, porque ele vai ter que se dedicar mais ao trabalho, porque lá é um trabalho muito técnico, como o capitão certamente disse, passa por muito treinamento, muito conhecimento ele adquire ali,
conhecimento que no trabalho diário aí do Rádio Patrulha, ele infelizmente não tem. Então ele acumula o conhecimento técnico e a parte física, ele consegue progredir. Sim. O governador de São Paulo, João Dória, decretou a criação de 4 novos batalhões de ações especiais de polícia, os BAEPs, passando de 5 para 9 o total em todo o estado. No entanto, a promessa de instalar um batalhão no litoral norte está sendo reavaliada. Tenente Freixo, hoje no litoral temos um só, que é em Santos, quer dizer, existe a possibilidade deste novo BAEP no litoral norte, mas isso passa por reavaliação. Agora, quais são os critérios para se criar um BAEP numa determinada localidade? Bom, os critérios de criação, não só do BAEP, como de qualquer unidade operacional, eles passam por um estudo do comando da Polícia Militar, né? Então, tem todo uma série de requisitos em termos de população residente, população flutuante, o número de estabelecimentos prisionais, índices de roubo. Então, são vários requisitos que norteiam a criação ou ampliação de alguma unidade. Então, tudo isso é passado no estudo pelo alto comando da Polícia Militar antes de viabilizar a criação, até porque a criação de uma unidade requer alocação de efetivo. Então, isso aí tem que ser algo estudado e planejado, né? Referente aos BAEPs, esse ano foram criados outros 4 BAEPs, seguindo esse planejamento, né, e essa estruturação que a Polícia Militar desenvolveu. Então, certamente, para a criação de outras unidades, o nosso Estado-Maior, né, do Comando da Polícia, eles planejam e executam de acordo com esse resultado do planejamento. Bom, os BAEPs surgiram, a gente já falou aqui, puxando o efetivo do pessoal da Força Tática. A grande maioria desse efetivo do BAEP hoje tem origem na Força Tática. Isso. Agora, à medida que os BAEPs vão surgindo, esse pessoal também vem da Força Tática ou é a partir, por exemplo, do trabalho aqui do Matias? Ou seja, são os novos que chegam porque se propõem a... Inicialmente, optou-se em pegar o efetivo da Força Tática, até por uma similaridade já do patrulhamento tático, ou de algumas especializações, ou familiarização com alguns equipamentos. Então, a transição do efetivo, de uma maneira mais rápida, optou-se por aproveitar esse efetivo que veio das Forças Táticas. Agora, com a criação desses novos BAEPs, já uma outra estrutura em termos de estágio, de aprimoramento operacional, que já prevê a especialização do policial que vai trabalhar no BAEP, permite que qualquer outro policial se candidate a servir no BAEP, né, bastando fazer essa especialização. E uma coisa que é interessante, né, que você estava perguntando, né, para o Matias, né, do policial ter mais coragem ou não, na verdade, todos nós somos policiais militares, né? Imbuídos de coragem. Estamos no BAEP, né? Como ele esteve no Canil Central, ele esteve na Força Tática, ele esteve no COI, eu estive no nosso grupamento aéreo. Então, nós somos policiais militares. Na verdade, o que diferencia, né, um BAEP ou uma tropa de choque, uma outra tropa especial, é o treinamento, equipamento e até o número de integrantes que participam de uma ocorrência. Então, quando a gente fala de uma operação específica, que é uma ocorrência típica para o BAEP, é porque aquele policial que está atendendo a ocorrência, se ele fosse atender, o risco que ele está assumindo é desproporcional. Por isso que precisa ter uma tropa de apoio com um equipamento melhor, né, um armamento a mais, com um número de policiais a mais, para dar uma resposta dentro de uma proporcionalidade que não, o que diminui o risco daqueles policiais que estão diariamente, né, patrulhando as ruas do estado de São Paulo. Então isso é importante, né, porque a essência da Polícia Militar é o patrulheiro, né, é o que está lá H24 nos 365 municípios de São Paulo. Então nós temos unidades que são de apoio justamente para proporcionar segurança à população e também ao nosso policial que está
lá no dia a dia atendendo a ocorrência. Agora, esse efetivo de vocês, do BAEP, é um efetivo numeroso, mas certamente não é um efetivo muito grande, até porque é para atuar em ações especiais. Isso. E, felizmente, essas ações especiais de grande vulto, né? Essas ocorrências de grande vulto, felizmente, não acontecem geralmente, normalmente são ocorrências menores. Quando a gente fala com esses grande vulto, né, a gente imagina um grande roubo com reféns, um ataque caixa eletrônico, mas no dia a dia, né, nós fazemos o planejamento em conjunto com nossa equipe de inteligência, baseado em índices criminais que podem ter um aumento em determinada área e com informações para que programemos aí operações para o combate ao tráfico de drogas ou crime organizado, roubo de carga. Né, dando um exemplo, nesse último mês, nós fizemos uma série de operações aí no combate ao tráfico de drogas na região de Carapicuíba, com o trabalho da nossa equipe de inteligência. Então, montamos várias operações com o emprego do canil, né, com os cães de faro, e localizamos uma grande quantidade de drogas escondidas, enterradas no chão, que era o ponto aí que o traficante utilizava para vender a droga lá naquela região de Carapicuíba, na favela municipal. Então, essa atuação é possível graças ao trabalho de inteligência junto com as operações. Fazer uma pausa aqui para uma mensagem, aí a gente já volta aqui na sequência para falar a respeito do trabalho de vocês. Olha, gente, o sarampo começa com manchas vermelhas e é uma doença que pode levar à morte. Se você tem entre 15 e 29 anos, mora nos municípios de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarulhos e Osasco, procure a UBS mais próxima até o dia 16 de agosto e vacine-se. Não brinque com o sarampo. É uma mensagem do governo do estado de São Paulo, estado de respeito. Capitão Sousa, a população no dia a dia, nas ruas, como é que observa o trabalho de vocês? Como é que elas chegam, elas falam, as pessoas... uma das características também do BAEP, né, a gente falou um pouco sobre viaturas diferenciadas com policiais mais treinados, né, uma das características também é o trabalho em conjunto, né, então o BAEP, ele também trabalha com um pelotão integrado, sempre comandado por um oficial, né? Então está sempre na rua. E no momento que não está no atendimento de ocorrência, no patrulhamento, ou até numa abordagem, né? Quando você aborda, de repente, um indivíduo em atitudes suspeitas, não quer dizer que ele seja um infrator da lei. Muitas vezes é um pai de família que está com o farol apagado ali, ou teve alguma atitude de nervosismo ali, a gente acaba abordando, né? E a nossa integração com a população é muito boa, né? A gente também prima muito pela educação, pela civilidade, né? Até quando a gente... Aquela história, né? Deixar a velhinha atravessar, ajudar a velhinha a atravessar a rua. Então, são ações também atinentes ao policial de BAEP. Então, ou ele está combatendo o crime, ou ele está fazendo um amigo ali. Então, a população tem visto com grande entusiasmo, né? Então, o BAEP já tem principalmente na região ali de Osasco e Barueri, já tem uma história, né, assim, já surgem até alguns memes aí, a gente vê aí nas mídias sociais, né, então já está criando uma identidade própria, mais positiva, né, então acaba não sendo interessante falar, mas é a força especializada da região ali, com certeza, né, e cada região específica está tendo essa filosofia, né, eu sou oriundo da região de Presidente Prudente, a gente vê lá que a população gostou muito da criação, está sendo bem positiva, né, tanto é que o pessoal do Litoral Norte estava solicitando essa criação e até para informação aí foi criada uma companhia na região de Taubaté que está suprindo a área toda do Litoral Norte, né, não foi criado um batalhão, mas tem uma companhia que está fazendo essa parte também na região norte. Terceiro BAEP. Essa do Litoral Norte, que passa por avaliação ainda, seria exatamente onde? Em qual daqueles municípios? São Sebastião, Caraguá? Em verdade, a região do Litoral Norte, ela é subordinada a um comando de policiamento do interior, que fica em São José dos Campos, onde já existe um BAEP, que é o terceiro BAEP. Então, eles já têm um BAEP em São José dos Campos, que atende todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. Não está sediado no Litoral Norte, mas o BAEP tem a sua área de atuação lá, e recentemente foi inaugurada uma companhia sediada em Taubaté,
desse terceiro BAEP. Então, de certa forma, já existe um BAEP lá, só não está sediado em uma cidade do litoral, mas que abrange toda aquela região. Ainda falando, capitão Sousa, sobre essa relação com a população nas ruas, até a identificação de vocês é diferenciada. O fardamento, boina, a população identifica mais facilmente o pessoal do BAEP. Sim, o policial de ações especiais, ele prima muito pelo fardamento sempre impecável, postura, a civilidade, né? Então, o patrulhamento nosso, em que pese aí não haver muitas ocorrências de gravidade, a gente chega sempre em momentos cruciais, né? Então, às vezes a pessoa está ali no atendimento da ocorrência, já está chorando, acabou de ter seu veículo furtado ou roubado, a gente procura fazer o apoio até psicológico das pessoas, né, dessas vítimas aí, porque a gente sabe que é uma situação muito crucial na vida da pessoa, né, e para a gente, às vezes, todo dia atendendo ocorrência de gravidade, e a pessoa, um simples celular sendo furtado ou roubado, acaba sendo o desespero do dia. E tendo esse atendimento propício, aí você indicar os órgãos corretos para fazer o registro da ocorrência. Opa, uma simples pessoa que às vezes está perdida à noite, né, ó, você fala para ela, o metrô fica naquele local, você dá um apoio. Uma pessoa que às vezes está com o pneu furado, você para, né, não necessariamente precisa ajudar a trocar o pneu, mas só de você parar, aguardar a pessoa trocar o pneu ali, já acaba sendo importante para a sociedade. Então, a nossa visão aí é ações especiais com viés de polícia comunitária, né? Seria mais ou menos para resumir. Os policiais militares de São José do Rio Preto prestaram no dia 24 de julho uma última homenagem ao cão policial Iraque, da raça pastor alemão. O cachorro, nascido em 2009, já estava aposentado desde 2015 e participou de diversas ocorrências pelo BAEP. Em uma delas, encontrou 110 quilos de pasta base de cocaína em uma carreta. E os policiais fizeram um velório em um cemitério PET, onde Iraque foi cremado. Stephanie, o que foi que aconteceu com o Iraque? Ele trabalhou só 6 anos, né? Nasceu em 2009, se aposentou em 2015, foi uma aposentadoria precoce, foi uma morte precoce também? O Estado de São Paulo possui mais de 20 canis setoriais, né? Cada canil com a sua peculiaridade. Como foi mencionado aqui que algumas junções de forças táticas, a qual os canis eram adidos, também passaram a pertencer às unidades de BAEP, certo? O cão da Polícia Militar, ele trabalha 8 anos. Ou seja, existe uma única forma de o cão terminar a sua atuação na Polícia Militar. Ou por aposentadoria, na questão de tempo, né, que são 8 anos, ou até mesmo por inservibilidade. Eles estão incluídos na reforma da Previdência? Foi um parênteses para um riso ainda aqui. Ainda não. Esses cães que acabam adentrando na questão da inservibilidade, como o nosso comandante estava mencionando, nós somos doutrinados a seguir algumas regras. Por exemplo, os cães da Polícia Militar têm uma questão que envolve, por exemplo, a chapa displásica, que é uma relação coxofemoral do animal, onde se ele não tiver o grau permitido, que é o A, ele já não pode permanecer em carga. Ou seja, imagine que um cão, depois de 18 meses treinado, verifica-se através de um exame de radiografia que ele possui uma displasia de grau B, ele se tornará inservível para a Polícia Militar. Ou seja, esse cão já não poderá mais atuar e ele acaba sendo oferecido para a adoção. Essa adoção, logicamente, ela vai com o policial militar que estava trabalhando com ele, entendeu? Só que essa não é a única forma de inservibilidade. Podem aparecer problemas futuros que podem fazer com que esse cão se torne inservível. Um problema de coluna, um problema em alguma ocorrência, né, que talvez tenha levado o cão à morte, ou algum ferimento que seja permanente, esse cão vai ter que ser descartado da rua. Ele fica com o treinador. Exatamente, é a primeira opção. O treinador não tendo a possibilidade de adotá-lo, pertencerá esse cão a qualquer outro policial da unidade canil que tenha interesse em permanecer com ele. Agora, no caso do Iraque, ele trabalhou pouco tempo, acabou tendo um problema. Exatamente, mas foi um cão, como até mesmo mostra na reportagem aqui, bastante útil, fez várias atuações, várias apreensões, é uma perda. O fato da questão do velório que se faz é já uma cultura muito antiga, que em países do primeiro mundo já o faz, né? Principalmente em cães que servem em guerra,
não é feito apenas o descarte do corpo morto, é feito toda uma cerimônia militar. Você treina também os cães? Não. Exatamente, treino. Treina. E quais são os desafios para isso? Porque tem cão que pega melhor, tem cão que não pega melhor. Temperamento e índole. Né? Todo cão ele tem que passar por um nível de regras, limites e restrições para que sofra o treinamento adequado, que passe por esse treinamento adequado. Então, nós temos que, nesses 18 meses, como havia mencionado o senhor aí, possibilitar o máximo possível de vivência a esse animal, não apenas restringindo ele a um ambiente como um box, um ambiente muito limpo. É preciso que esse cão experimente de tudo, veja de tudo, conheça tudo que for de interesse dele, para que ele não crie estereótipos de refúgio, de um pouco de insatisfação. As nossas operações são provas disso. Quando nós adentramos uma comunidade carente, propriamente falando, lá nós encontramos aves soltas, né, tipo galinha, encontramos gatos, cães, dejetos, objetos, ambiente liso, com pedra, com caco de vidro, e o cão, para que ele tenha o seu trabalho adequado e focado na função, que normalmente é contra o tráfico de drogas, ele não pode se ater a nada desses detalhes. Então, nós temos que prová-lo a todo instante. Então, o ímpeto do cão, a coragem, a valentia, essa vontade de atuar tem que ser transparente. Desde a escolha do filhote aos 18 meses de vida, ele vai passar por isso. E quais são os cães mais, digamos, utilizados, mais espertos, né, em termos do temperamento? É o fila, é o pastor, é o... Não, o fila não, o fila não entra. O fila já é um cão molosso, né, da família dos molossos. É sempre pastor? De preferência serão os cães pastores, optando pelo pastor alemão ou pelo pastor belga de Malinois. Esses cães belgas vêm tomando grande notoriedade no mundo militar, onde envolve o trabalho K9, porque são cães extremamente eficientes. Existem 4 espécies de cães belgas, né? O Malinois, o Laiknois, o Tervuren e o Groenendio. Mas o Malinois, todas as forças do mundo trabalham com esse cão, porque são cães mais resistentes à fadiga, eles têm uma postura, uma complexidade física muito melhor de atuação, tanto é que nos dias de hoje, a segurança do presidente dos Estados Unidos se dá com cães pastores belgas e Malinois. O 5º BAEP conta desde o ano passado com o WhatsApp Denúncia, no qual é possível enviar denúncias sobre crimes por meio do WhatsApp. O número é 11 9 6647 0413. O batalhão afirma que as informações repassadas têm sigilo absoluto garantido. Sargento Matias, é um trabalho de recepção de denúncias, a exemplo do 181, por exemplo, que é feito por telefone, que é da Polícia Civil, no caso, né? De uma certa forma, só que ali é mais concentrada na nossa região de atuação, né? Como a gente faz a parte de Osasco, os outros 15 municípios que a gente abrange, então, com contato até mesmo no patrulhamento, o pessoal vem passar alguma informação, então a gente passa até o contato, então a sociedade tem essa ligação com a gente. Então, o cidadão pode ter este número no celular, pode, claro, o cidadão da região, porque sim. Vai cair para o BAEP de vocês lá. Sim. De uma certa forma, até mesmo fora da região, a gente consegue fazer contato direto com os outros batalhões, mas a maioria é da região que nós trabalhamos. Quem é que recebe? Tem alguém de prontidão nesse número? Parte do... Equipe de inteligência. Equipe de inteligência, né, da nossa unidade. A equipe de inteligência que gerencia, né, e até que motivou o WhatsApp Denúncia, e ele tem uma receptividade muito boa na região, e acaba sendo uma coisa próxima de quando nós estamos fazendo alguma operação, e a gente percebe que algum cidadão do bem, ele quer se aproximar, ele quer passar alguma informação para nossas equipes, e aí ele acaba recebendo lá um cartãozinho com esse nome, e ele fica à vontade de passar essa informação. Lógico, né, o 181 é muito importante, ele é o disco denúncia da Secretaria de Segurança Pública, mas ele acaba sendo recebido de uma maneira geral em todo o estado
e aqui fica uma coisa mais específica daquela nossa região. Então, até para ter um contato mais próximo com a população que nós atendemos. Um trabalho como esse, de recepção de denúncias via aplicativo de mensagem, ele, de certa forma, ele ajuda, ele não acaba, mas ele minimiza essa praga do trote telefônico. Porque por mensagem sempre vai ser identificado, evidentemente, seja por telefone ou por trote, mensagem. Né, como mas você por mensagem falou, mais, né, é uma praga, né, é uma coisa terrível, tanto para os telefones de urgência da Polícia Militar, que é o 190 e o 193 do Corpo de Bombeiros, que os trotes acabam motivando o acionamento de equipes para um determinado local. Né? Quando é um disque denúncia, não necessariamente nós vamos deslocar uma equipe de urgência. Isso aí vai ser, tanto no disque denúncia, como nesse WhatsApp denúncia, vai ser feito um levantamento, né, de inteligência, checagem dessas informações para programar alguma operação. Então essa é a diferença, né, quando normalmente o trote que é passado nos serviços de urgência acaba tendo deslocamento imediato de alguma equipe que gera toda essa questão de custo ou de uso de um meio que poderia estar salvando uma vida em uma outra ocorrência real. O 5º BAEP recebeu um drone em doação da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Osasco. Esse drone é da mesma marca utilizada pela Polícia de Nova York e possui um sistema de transmissão com 7 km de alcance, 5 sensores de visão e uma câmera 4K. Coronel Freixo, você serviu ao grupamento aéreo, então esse drone é operado por quem esteve no grupamento, já está em uso? Sim, a Polícia Militar vem já, nos últimos anos, se preparando adequadamente para estruturar os núcleos de aeronaves remotamente pilotadas, né, que são os RPAs. Então, o grupamento aéreo é exemplo, né, que nós falamos do Canil Central, que é uma base doutrinária para os outros canis. O nosso comando de aviação hoje da Polícia Militar, ele é a base doutrinária para os núcleos de operações com aeronaves, com drones, né, com o RPA. Então, nós, o ano passado, montamos esse núcleo, então, especializamos 5 policiais militares com o curso de operador de aeronave remotamente pilotada, e, na sequência, recebemos aí, como doação do Ministério Público, específico lá do promotor Gustavo Albano, de Osasco, um RPA, né, um drone, e estamos já estruturando esse núcleo para a operação no 5º BAEP. Então, com certeza, potencializa nossas operações, um levantamento de uma área de operação, ou até mesmo numa operação onde há a progressão aí do efetivo, numa área de matagal, numa área onde o policial teria que se expor para ter uma progressão no terreno, nós podemos utilizar essa ferramenta importante. E só para complementar, né, a Polícia Militar tem investido muito, e em breve aí praticamente todas as regiões vão dispor aí do Drone Pol, né, que é uma ferramenta que está aí em fase final dos projetos. Olha, gente, perguntas do público que está acompanhando o programa Gente que Fala de hoje. Capitão Sousa, a Roberta de Osasco, justamente a área de vocês, pergunta por que é tão difícil impedir que armas tão sofisticadas cheguem às mãos dos criminosos. A entrada ilegal de armas tem diminuído? Ela pergunta. Na verdade, a gente vê estatísticas aí, né, que o combate nas fronteiras acaba sendo muito difícil em virtude da gente, a extensão territorial, né, a parte, até eu acabei fazendo uma época aí um curso de guerra na selva lá na Amazônia, a gente vê que tem um trabalho muito grande lá, entretanto, as distâncias também são difíceis, os locais são inóspitos, né, então, e principalmente aí com países aí que são limítrofes, que acabam sendo entradas, né, mas também tem a entrada um pouquinho das armas também vem de forma marítima. Então, o combate aí acabaria tendo que ser uma coisa muito mais macro, envolvendo exército, envolvendo polícias marítimas, envolvendo aí todo um sistema muito mais macro de segurança pública. Entretanto, a gente tem notado que tem diminuído sim, tá? Já foi muito maior, e agora com os novos governos aí combatendo de uma forma bem mais
propícia, né? Então está sendo menor, está diminuindo. Cotia é área de vocês? Sim, também. Sim. Olha, o Marcelo de Cotia te pergunta, Sargento Matias, como o avanço da tecnologia tem ajudado ou poderia ajudar o serviço do BAEP? De várias maneiras, até mesmo de várias maneiras. Tecnologia, até mesmo como o Coronel Freixo falou, parte de drone, nosso sistema de inteligência também trabalha com muita tecnologia. A questão do armamento, né? Perfeito. Miras holográficas. Nosso armamento realmente tem evoluído bastante desde do surgimento do BAEP. Tecnologia, as viaturas, sistema das viaturas também. Então, a tecnologia vem avançando e a Polícia Militar vem acompanhando junto. Sim. Sargento Stephanie, a Marta de Santo Amaro, Zona Sul aqui da capital, pergunta, os cães policiais são todos da mesma raça? Quais são os critérios? A gente até já falou um pouquinho, o que você pode acrescentar? Respondendo a pergunta da ouvinte, da Marta, os cães especialmente são os pastores alemães, os pastores belga de Malinois e os labradores. São as 3 raças mais utilizadas pela Polícia Militar. Pelas razões que você já explicou. Exatamente, tanto aí o QI de capacidade de absorção de treinamento, quanto pelo temperamento dos animais. Coronel Freixo, o Jaime do Jardim Bonfilhole, região ali do Butantã, está pertinho ali da área de vocês, né? Isso. Ele pergunta, o BAEP também desenvolve alguma ação preventiva em áreas com alta criminalidade? Que uma coisa é a ação naquela ocorrência, outra coisa é a prevenção. Né? A essência da Polícia Militar é a prevenção, né? Por isso, pela própria ostensividade, né? A partir do momento que uma viatura caracterizada com policiais uniformizados, né, já está efetivamente realizando a prevenção. Então, nós falamos bastante aqui de operações, né, com inteligência, com o combate ao crime organizado, o tráfico de drogas, mas efetivamente toda viatura que sai num patrulhamento tático está realizando o trabalho preventivo, né? Então, em uma determinada região, onde se observa a presença de viaturas caracterizadas, a prevenção está sendo efetiva. E a pergunta aqui também do Butantã, ali pertinho, na região oeste, do Márcio, ele pergunta para você, Coronel Freixo, por que o uso constante do lema força e sabedoria? Isso é uma marca do BAEP? Acabou, todos os batalhões, né, as unidades da Polícia Militar, elas têm um brasão, né, que identifica a sua unidade. E aí é uma curiosidade, né, que o brasão do nosso batalhão, que nós levamos aqui no braçal ou no uniforme normal, né, o nosso símbolo é um grifo, que é uma figura, um ser mitológico, né, que ele é um leão, né, o corpo de leão com cabeça e asas de águia. Então ele juntou a força do leão com a sabedoria da águia, é só uma simbologia aí do nosso batalhão, por isso que ficou Força e Sabedoria. Gente, caminhando para o final do programa, o tempo já está acabando, infelizmente. Coronel Freixo, já que você está com a palavra, sua despedida, sua palavra final, a mensagem que fica. Bom, o importante, né, entendermos, né, que quando a gente fala de segurança pública, nós estamos falando de um sistema, né? Então, todos que integram esse sistema são fundamentais para que funcione a segurança. Então, quando nós falamos no BAEP, ele é uma parte integrante do sistema, né? Ele sozinho não faz nada. Como também, se nós não tivéssemos esses órgãos ou unidades de apoio, também o nosso policial que está atendendo a ocorrência no dia a dia ficaria também desprotegido, né? Então, toda essa cadeia, né, esse sistema, ele é importante. O BAEP integra esse sistema, mas lembrando, né, que a Polícia Militar ela tem diversas atividades, diversas especialidades, que uma complementa a outra e é o que torna a Polícia Militar a força que é hoje. Capitão Sousa, palavra final. Gostaria de agradecer a todos aí pela oportunidade de passar um pouquinho sobre a nossa casa, né, que é o BAEP. No meu caso, eu moro literalmente lá, né, então acaba sendo aí minha casa mesmo. E como o Coronel bem falou, né, essa estrutura do BAEP é uma estrutura nova, que vem mostrado aí uma evolução, né, então a gente consegue fazer um meio termo entre o treinamento e estar na rua, tanto fazendo a prevenção como o atendimento das ocorrências, né, e se fosse para deixar um recado, né, vocês podem notar aí,
que nós somos policiais abnegados, como todo policial. Então, se fosse para deixar um recado mais importante, confie na Polícia Militar. A gente está aqui para ajudar vocês. Tá? Sargento Stephanie, palavra final. Mauro, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre a minha modalidade e dizer que estamos a todo instante buscando melhorar, não somente como profissional, mas também como pessoa. Tanto que eu levo uma frase comigo, na realidade não é uma frase minha, é uma frase do Mário Sérgio Cortella, onde ele diz que fazer o melhor é fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não possui condições melhores para fazer melhor ainda. Então, na nossa unidade, nós dispomos de policiais que a todo instante não se acomodam com o possível, sempre estamos indo além. E a palavra final agora é do Sargento Matias. Só agradecer a todos os ouvintes, agradecer a oportunidade de estar aqui e passar um pouco da minha nova atividade aí na seção de recursos humanos aí do 5º BAEP. Muito bem, gente, um agradecimento a vocês todos, aqui da equipe do programa Gente que Fala de hoje, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, AFAM, e a Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, CRPM, o Tenente-Coronel José Alexander de Albuquerque Freixo, o Capitão Cristiano Aparecido Sousa, o 3º Sargento J. Stephanie e o 3º Sargento Matias de Almeida Jacinto, todos do 5º BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Na mesa de som, hoje, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Uma boa sexta-feira a todos, um bom final de semana, até o programa da segunda-feira. Tchau, tchau.